Eu quero convidar a irmã Nelly para dirigir a Deus uma oração nesse momento. A gente vai ler a palavra de Deus, refletir nela, para que Deus esteja iluminando o entendimento de todos e abençoando nossas vidas mediante a palavra dele. Meu querido Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Deus, por teu cuidado sobre nossas vidas. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, este lar. Pai querido, nós rogamos ao Senhor, continue abençoando esta família, ó Deus. Amém. Hoje é o aniversário de casamento. O Senhor continue aqui neste lugar, blindando, Senhor, a mente, a união e abençoando os filhos, ó Deus. Ó Deus. Pai querido, nesta hora nós queremos colocar diante do Senhor a leitura que será feita nesta hora. O Senhor já falou o coração do teu servo, mas agora, Senhor, nós pedimos que abra o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos entender tudo o que ele vai falar. Amém. E da sua boca saíram palavras que nos edificam, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é Gênesis capítulo 2, 18 a 24. Vamos ler alternadamente, tá, meus irmãos? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Todos juntos. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui no aniversário de casamento de 35 anos. E as pessoas têm, né? Não sei quem é que inventou isso, mas é um negócio bem bolado ali, das bodas. E 35 anos de casamento é chamado de boda de coral. Boda de coral. A gente começa a pesquisar para saber que negócio é esse, né? Acho que a primeira boda é de papel. E a gente vai seguindo aí, né? A cada ano que a gente vai conseguindo comemorar mais aniversário de casamento, as bodas vão mudando de nome e trazendo características diferentes, ensinos diferentes. A gente almeja, né, chegar às bodas de ouro, que são 50 anos. Eu fui uma vez no aniversário que era boda de diamante, 60 anos, rapaz. E assim a gente vai trilhando esse caminho. E eu, quando comecei a pensar nessas diferenças de nomes de bodas, fiquei pensando, parece que a ideia é justamente de que é uma conquista, um crescimento, uma evolução, um amadurecimento, né, que você está tendo a cada ano que você comemora, e essas bodas com esses nomes diferentes para trazer a você um sentimento de que você trilhou mais uma parte do caminho, mais um pedaço da jornada, e você está conseguindo, né, vencer etapas. Aí eu estava refletindo aqui sobre as bodas de coral e examinando a palavra de Deus sobre como tudo começou. A gente lê aqui o texto, como a gente acabou de fazer agora, que fala quando Deus tinha criado já o homem e parece que a obra estava concluída. Deus colocou o homem no jardim que ele mesmo preparou, e ali o homem ficou a dominar
Hoje em dia tem pessoas, né, que parece que querem ter o mundo nas suas mãos, né? Naquele tempo o homem tinha o domínio sobre tudo. Deus falou, vai dominar sobre tudo. As aves do céu, os peixes do mar, os animais, tudo eu coloco nas tuas mãos. E além de dar o mundo nas mãos do ser humano, para ele cuidar, ainda plantou aquele jardim que a gente chama de paraíso de Deus, né? A gente sabe que quando as pessoas querem fazer um jardim, dá uma caprichada, né? A casa está pronta, né? O quintal está legal, colocou um cimento ali, arrumou o muro, mas para ficar bom mesmo, vamos fazer um jardim. Aí é para colocar a cereja do bolo, como muitos dizem, né? Então Deus fez um jardim, deve ter sido uma coisa realmente maravilhosa, e colocou o homem ali. Então parecia que estava tudo certo, né? Tudo resolvido. Mas o texto diz aqui logo no início, o próprio Deus falando, não é bom que o homem esteja só. Mas como assim? O texto vai dizer aqui que o homem deu nome aos animais, né? Todos os animais que haviam. A gente vai imaginar, pela quantidade de animais que a gente conhece, é muita coisa. E a quantidade que a gente não conhece. De vez em quando aparecem uns aí que a gente, rapaz, existe isso? Existe. E o ser humano tinha aquilo tudo. Ele deu nome a tudo, então ele tinha muita companhia. Mas Deus não estava falando de companhias assim, de um modo geral. Deus estava falando de uma companhia especial. Faltava alguma coisa, faltava alguém, faltava uma companhia que fosse, né, aquela que o ser humano realmente precisava para ter alguém que fosse bem próximo a ele. E interessante que Deus, ele então forma a mulher, né, e o ser humano, o homem, quando ele acolhe, ele fala: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem vai deixar o seu pai, a sua mulher, vai se unir à sua esposa e os dois vão se tornar uma só carne. Então não é como as outras companhias. Deus fez para o ser humano, para o homem, uma companhia que era algo bem próximo, né? Era uma coisa para ser uma unidade com ele. E Deus fez assim. E a gente vê pela palavra aqui de Deus a instituição, né, do casamento, nessa palavra que está escrita, que é algo que realmente Deus preparou, porque nós precisávamos, os homens precisavam, né? E as mulheres também precisavam, porque ela vai ser, assim, parte com o homem de uma unidade, uma só carne. Ela é osso dos ossos e carne da carne do homem. Assim Deus quis para que realmente houvesse essa necessidade de união, tanto do homem para com a mulher, como da mulher para com o homem. E Jesus Cristo vai dizer depois, quando ele está conversando com os seus discípulos, que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. É por isso que, geralmente, nos casamentos, a palavra que vem, né? Até que a morte os separe. Porque não é o ser humano, seja o marido ou a esposa, ou qualquer outra pessoa, que tem essa autoridade de separar aquilo que Deus uniu. Quem vai separar é o próprio Deus, né? Quando ele levar um dos dois. E a gente fica com uma situação difícil, porque manter um casamento, uma convivência harmoniosa, é difícil. A gente vê isso no próprio casamento aqui de Adão e Eva. Adão e Eva viviam muito bem, mas, em um determinado momento, deixaram uma brecha. E aí o pecado entrou. E aí, né, a gente vê, naquela situação ali, quando o homem come do fruto que a mulher trouxe para ele, e quando Deus vem chamar a atenção do homem, que ele fala: a mulher que tu me deste, ou seja, uma situação difícil de alguém que toma uma decisão e o outro acaba aderindo, e na hora que a consequência vem, um jogando a culpa no outro, a vivência é difícil. E aí a questão da boda de coral, 35 anos. 35 anos não é qualquer coisa, né? Não é um dia, não é uma semana, são 35 anos. E a boda de coral? Eu fui pesquisar, naturalmente, sobre essa questão do coral. Eu pensava que o coral era como se fosse um tipo de rocha, né? Uma coisa que a água vai batendo ali e vai criando aquela crosta, né? E vai corroendo e cria-se, né, aquilo que é o coral. E eu já fui à praia, naturalmente, que eu morei aqui, se não todos já foram, e já talvez tenham tido a experiência de tocar
Uma vez eu encostei no coral e machuquei minha mão, ficou saindo sangue. Aquele negócio é uma coisa dura ali, né? Áspera. E eu pensava que era assim, mas na pesquisa que eu fiz, eu descobri que o coral é um animal. O coral é um ser vivo. E aí, né, um ser vivo, mas como é que é isso? É um ser vivo que existe e que ele adere ali às rochas, né? É um ser marítimo, né? Então ele adere às rochas que estão na praia ou no fundo das águas, na beira da praia, e ele vai se multiplicando ali até formar aquela estrutura que a gente, às vezes, como eu botei a mão e machuquei, né? Bem áspera, né? Que estaria agarrada nas rochas. Mas isso acontece aos poucos. São alguns pêndulos, tipo fiapo de tapete assim mais grosso, né? Que vão se multiplicando e, com o tempo, né? Eles vão formando aquilo que é o coral que a gente conhece. E eu achei muito interessante essa coisa do tempo que vai fazendo com que eles se multipliquem e formem aquela estrutura, que é uma estrutura bem firme, que a gente conhece quando a gente vê lá. A questão do casamento. Sejam bem-vindos. A questão do casamento. O coral, que é aquele ser vivo que vai se multiplicando até formar aquela estrutura bem firme, que se alguém chega lá e esbarra, se encosta, ele não vai arrancar com facilidade. Pode até se machucar, mas não vai arrancar. As bodas de coral, 35 anos de casado. Também a gente vai entender que é com o tempo que vai se passando que aquilo que começou naquela noite festiva, né, diante do pastor, com convidados, é com o tempo que aquilo vai ganhando a sua estrutura e a sua solidez. No princípio de um casamento, existem muitos sonhos. Infelizmente, às vezes, a gente percebe que nem todos os sonhos viram realidade. Alguns projetos que a gente elabora naquele começo não dão certo. Mas há aqueles sonhos que a gente consegue realizar e aqueles projetos que vão se tornar realidade. Mas, mesmo assim, os nossos sonhos e os nossos projetos não vêm de mão beijada. Às vezes, o casal passa alguns apertos, passa algumas dificuldades. Às vezes, na conversa, na hora de planejar, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E, às vezes, acontece dentro do casamento da gente demorar a entrar num acordo, no diálogo que a gente tem com o nosso cônjuge. A princípio, né, a gente fica meio aborrecido, meio decepcionado, frustrado, mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que isso faz parte da caminhada. São duas pessoas diferentes, criadas em lares diferentes, né, com personalidades diferentes, gostos diferentes, que estão se unindo. E, a princípio, a gente não tem uma ideia de que vai acontecer isso, mas acontece. Aquela hora em que há um choque entre esses dois. Mas o choque que há entre esses dois não é para que eles se desanimem, se desesperem e cada um siga o seu caminho. Não é para que eles possam amadurecer, eles possam aprender, eles possam conseguir se moldar. Existe um problema no casamento que às vezes a gente quer moldar o outro, né? O marido quer mudar a mulher quer mudar o marido. E quando acontece isso, a coisa piora. Quando a gente acaba aprendendo que a gente tem que mudar é nós mesmos, e o nosso cônjuge, quem vai mudar, se for preciso, é Deus e o coração do cônjuge, a gente vai amadurecendo. Então, é com o passar do tempo, é com a vivência. E, geralmente, meus irmãos, a gente aprende mais com as dificuldades que a gente passa do que com as facilidades. Às vezes, né, aquilo que nos deixa marcas, né, que foram difíceis e dolorosas, são aquelas coisas que realmente fizeram mais diferença para nos beneficiar, nos aperfeiçoar na nossa vida. E é assim que a gente vai criando solidez. É assim que a nossa estrutura familiar vai se tornando forte, firme. A gente sabe, né, o coral ele procura uma rocha, né, para poder ele se ali, né, grudar e se multiplicar.
e criar aqui essa firmeza. E é muito importante quando a gente fala para um casal cristão, porque a gente sabe que um casal cristão tem uma rocha que é infalível, que é perfeita, que é a mais segura de todas, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo está presente no casamento justamente para isso, para que a gente se firme nele, a gente se apegue a ele, e a nossa estrutura seja cada vez mais firme nele. Então, a primeira coisa do casamento, né, que eu consegui pegar aqui nessas bodas de coral, é justamente que o tempo vai passando e você vai se firmando cada vez mais e criando uma estrutura cada vez mais sólida no casamento de vocês. Vocês têm 35 anos de casado. Com certeza, não acabaram as dificuldades, não acabaram os choques que de vez em quando surgem. Isso aí vai continuar enquanto vocês viverem. Mas, à medida que vocês vão criando essa solidez, né, vocês vão tendo mais facilidade de resolver essas diferenças que surgem. E qualquer confronto que houver, não é que vai ser assim tranquilo, mas a gente vai conseguir resolver porque a gente está firmado. A gente está bem firmado nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa do coral que eu peguei aqui é que esses animais, né, que são os corais, que se juntam ali e formam essa estrutura bem sólida, eles têm uma convivência com algumas algas marinhas que vêm justamente aproveitar essa estrutura que eles vão formando para se protegerem dos predadores, né? Algum peixe, né? Algum tipo de animal marinho que venha para poder se alimentar delas. Então, tem algas marinhas que nascem justamente ali no meio desses corais. E aí elas se beneficiam dos corais se protegendo e tendo vida mais longa. Mas, ao mesmo tempo, elas conseguem filtrar, porque geralmente são nas rochas, as rochas são perto do mar, né? Até submersa, mas elas recebem a luz solar. E a luz solar chega para os corais de uma maneira que traz energia que eles precisam, mas não tem como usufruírem. O que acontece? Essas algas marinhas que estão ali, elas conseguem fazer aquilo que é chamado de fotossíntese, né? Que é a transformação da luz, a energia da luz, em uma energia orgânica, algo que vem alimentar. Então, quando as algas marinhas conseguem pegar essa luz solar, transformar nessa energia orgânica, os corais se alimentam dessa energia. Então, o que acontece? Uma convivência chamada de mutualidade, em que um está convivendo com o outro de maneira a se tornar necessário para o outro, porque as águas se tornam necessárias para os corais, assim como os corais se tornam necessários para as algas. Então, um se torna necessário para o outro e um ajuda o outro. Já que eu preciso do outro, eu preciso que o outro precise de mim e eu vou suprir o outro naquilo que ele precisar. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque no casamento, essa mutualidade tem que ser uma realidade constante. Eu, presbítero Wagner, né, estava solteiro na dele lá e um dia Deus acabou colocando a Rosana no caminho dele. A Rosana estava lá na vida dela e Deus colocou um dia o Wagner no caminho dela. E ali Deus foi trabalhando de uma maneira que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história de namoro, noivado e casamento, né? Pois é. E aí a história foi acontecendo, os dois se casaram. O Wagner era o Wagner, a Zana era a Zana. Naquele tempo, alguém falava da Zana e era a Zana, pronto. Mas hoje, quem fala da Zana fala do Wagner, porque ele lembra do Wagner. Naquele tempo, falar do Wagner era o Wagner, talvez lembrava de um amigo lá, né? Mas agora, quando fala do Wagner, lembra da Zana. Porque os dois se tornaram tão unidos que, como a Bíblia diz, é uma só carne. E a gente, ao falar de um, vai lembrar do outro. E eles dois têm essa coisa, porque a Zana não passa um dia sem lembrar do Wagner quando está longe dele. O Wagner não passa um dia sem lembrar da Zana quando está longe dela. Né? Esses sorrisos assim são aqueles sorrisos de quem lembra com muita saudade. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente vai, no casamento, a gente vai aprendendo, né? O marido,
ele acaba... Hoje eu estava conversando com a Márcia, e a Márcia falou alguma coisa sobre um casal, e falou do marido que vai fazer o que a esposa está querendo, porque o homem sempre faz o que a mulher quer. Aí eu falei assim, tá vendo, vocês ainda reclamam às vezes, né? Mas é isso. Os maridos, eles vão aprendendo o que a mulher gosta e eles vão tentando fazer o que a mulher gosta. Eles vão aprendendo qual é o jeito da esposa e vão tentando suprir aquele jeito que a esposa é. Alguma coisa que não é, né, do agrado dela, geralmente eles tentam evitar de fazer. Por quê? Porque eles querem ter do seu lado uma pessoa que esteja satisfeita, né? Viva bem, goste de estar ali e de viver com a pessoa com quem vivem. Assim é a esposa. Teve muitas vezes que eu chegava em casa com a vontade de comer uma comida e Deus, pela misericórdia dele, tinha tocado no coração da Márcia, ela fez justamente aquela comida. Aí eu pensava assim, rapaz, essa mulher está adivinhando? Mas ela já conhece, né, as minhas preferências e ela gosta de fazer algo que eu vou chegar e vou, né? Acho que toda esposa é assim, né? Quando faz uma coisa que o marido chega e come, rapaz, com vontade, ela fica feliz da vida, né? Mas é assim, por quê? Porque ela quer ver o seu esposo feliz, né? Ela quer agradá-lo. E a necessidade que ela tem de agradá-lo, ele tem de agradá-la também, e essa mutualidade. Quando houver um momento de alegria, os dois vão estar juntos, comemorando. Mas quando houver um momento difícil também, os dois vão estar juntos para poder superar aquele momento difícil. Às vezes é uma palavra que o marido vai dizer para a esposa, numa hora que ela precisa de ouvir alguma coisa, ou a esposa dizer para o marido, um gesto, às vezes até o silêncio, né? Tem hora que a gente tem que ficar quieto porque o outro precisa de acalmar-se, refrescar a cabeça. Então, essa mutualidade, ela está presente no casamento e ela vai multiplicando-se a cada ano que se passa, né? A cada dia. E os dois vão aprendendo a viver isso. Isso também é uma coisa que vem de Deus, porque Deus, quando uniu os dois numa só carne, foi justamente para que um dependesse do outro. O texto diz aqui que não era bom que um estivesse só. E Deus iria fazer para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Tem gente que, quando fala em auxiliadora, pensa numa pessoa que vai ser, né, tipo assim, eu vou mandar nela porque ela vai me auxiliar. E quando eu penso no auxiliador, eu penso justamente o contrário. Eu penso, por exemplo, você fez uma casa e você botou as colunas e está tudo tranquilo. De repente tem uma rachadura numa das paredes. Aí você vai botar uma outra coluna ali para auxiliar, para segurar, para que aquela casa não venha a cair. Porque se você não botar aquela coluna ali, você pode amanhã ficar num prejuízo muito grande, quem sabe até sofrer um acidente quando aquela casa vier sobre você. Auxiliador, eu creio que é assim. Aquela pessoa que está justamente suprindo uma falta que a gente tem e precisa suprir. E sem aquele auxílio, a gente está mal e está muito mal. E Deus, na sua grande sabedoria, criou justamente isso, esse suporte para o homem, naquele momento que ele precisava. Então, marido e mulher, eles vão aprendendo assim, a viver nessa mutualidade, em que um está suprindo a necessidade do outro. E não é porque eu peço, é porque a minha esposa sente essa alegria de fazer isso. Não é porque a esposa está ali mandando, pedindo, é porque o marido sente prazer em fazer isso. E todas as vezes que a gente atende algo que supre a necessidade do nosso cônjuge, para nós isso é uma alegria, uma felicidade muito grande. Mas aí, para fechar aqui, a gente, eu pesquisando lá nos corais, primeiro, né, essa estrutura sólida que eles vão formando com o tempo. Segundo, um que vive procurando o bem do outro. E isso faz bem quando a gente consegue fazer o bem para o outro. Mas a última coisa que eu achei aqui é que os corais, ultimamente, estão passando um problema muito sério com a poluição. A poluição dos nossos mares aí estão causando um risco muito grande para os corais. Porque eles vivem naquela água, né? A oxigenação e tudo mais, eles sobrevivem com isso, é o alimento deles. As águas que estão também suprindo necessidade deles também convivem com isso e necessitam disso. Então, quando chega a poluição dos mares, isso acaba tirando essa oxigenação, acaba escurecendo as águas, né? A poluição, aí a luz solar não chega e existem estudos dizendo que os corais estão correndo sério risco por causa disso. Então, é necessário que haja um cuidado para que todo aquele tempo que passou e que formou toda aquela estrutura, né, todo aquele benefício que há na mutualidade ali dos corais com as águas, não venha
por água abaixo, a se perder. Então, tem que haver o cuidado para a preservação daquilo que foi conquistado. E eu, como servo de Deus, eu procuro muito pedir a Deus misericórdia para que Deus me ajude naquilo que Ele já me deu. Deus nos abençoa a cada dia, nos dá tanta coisa. E, às vezes, a gente, por causa de uma palavra, perde aquilo que Ele nos deu, aquilo que nós conquistamos pela graça dEle. Às vezes, num gesto precipitado, a gente perde. E, infelizmente, tem coisas que a gente fala e depois dá até para corrigir, ou faz, dá até para corrigir, mas tem coisas que não. A gente até consegue corrigir pela misericórdia de Deus, mas deixa marca, traz prejuízos, traz dores. Então, é muito importante que nós, né, tenhamos esse cuidado como servos de Deus, e principalmente o marido e a mulher. Tudo que já conquistaram, que vocês tomem todo o cuidado para preservar. A estrutura que vocês têm, né, a solidez, a segurança que Deus foi dando a vocês, nessa firmeza que vocês têm, na fé que vocês têm e na experiência de vida como marido e mulher que vocês têm, essa coisa de querer o bem um do outro, de se sacrificar pelo outro, de se entregar pelo outro, isso tudo deve ser preservado com cuidado, porque, como eu disse no princípio, ainda vão surgir dificuldades, diferenças, e os atritos às vezes vêm. E é muito importante que nós tenhamos cuidado com aquilo que sai da nossa boca no momento que a gente está emocionado, né? E a gente ficou aborrecido, e às vezes a ira vem ao coração, né? E a Bíblia nos orienta: irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela geralmente é comum, porque nesse mundo a gente passa momentos de ira. Mas o pecado, apesar de ser comum no mundo que a gente vive, ele tem solução. E a gente pode acabar se irando, mas conseguindo não pecar. Porque o problema da ira é justamente o pecado. E o pecado é naquilo que a gente fala ou faz. E aí a gente talvez não tenha mais como corrigir. Tomemos todo o cuidado. Vocês dois continuem tomando todo o cuidado. Continuem na dependência dessa rocha que eu falei aqui, que é Cristo. Porque é Ele que sustenta vocês. Então, se houver um momento difícil, e tem aquela história da mulher que botou água na boca, né? Pois é, bebe um copo d'água. O homem também, né? Dá uma respirada, deixa acalmar para depois conversar e resolver. Não tomem nenhuma atitude que depois seja difícil de corrigir. Lembrem-se que, às vezes, a gente precisa se humilhar, porque a palavra de Deus nos diz que quando a gente se humilha, o Senhor toma a nossa posição, a nossa briga naquele momento, a nossa situação, e no tempo certo, a potente mão de Deus vai nos exaltar. Hoje a gente passa um momento que parece que a gente está perdendo, e é melhor perder, às vezes, hoje, para ganhar muito mais depois, porque Deus está conosco para nos fazer mais que vencedores. Às vezes a gente não quer perder por nós mesmos. E quando a gente consegue, por nós mesmos, deixar e perder alguma coisa agora, a gente está entregando para aquele que garante que nele a gente é sempre mais que vencedor em todas as coisas. Então, a palavra que eu tenho para vocês, né, que Deus me colocou no coração, é essa. 35 anos de casado, bodas de coral. Vocês têm criado uma estrutura maravilhosa, muito sólida. E essa estrutura está firmada no Senhor Jesus Cristo, por isso vai continuar sendo sólida. Que vocês continuem tendo uma convivência de mutualidade, em que um só vai ficar feliz se o outro estiver feliz. Como é que eu vou estar feliz se o meu marido não estiver, se a minha esposa não estiver? Às vezes a gente deita, né, com um sentimento assim: puxa vida, mas fulano não entende o que eu estou falando. Aí, no outro dia, pela graça de Deus, pensa assim: mas é uma pessoa tão maravilhosa, né? Deus colocou na minha vida, amo tanto, e vale a pena, porque tem mais qualidades que eu possa até nem conseguir enumerar do que alguma coisa que eu possa pensar que está errado. E aí Deus vai nos aperfeiçoando, e esse esforço a gente vai fazendo, Deus vai fazendo valer a pena. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar